do ofício das leituras do dia 25 de março de 2023, sábado da quarta semana da Quaresma. Anunciação do Senhor. Das cartas de São Leão Magno, Papa, século V. O mistério da nossa reconciliação. A humildade foi assumida pela majestade, a fraqueza pela força, a mortalidade pela eternidade. Para saldar a dívida da nossa condição humana, a natureza impassível uniu-se à nossa natureza passível, a fim de que, como convinha para nosso remédio, o único mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, pudesse ser submetido à morte como homem e dela estivesse imune como Deus. Numa natureza perfeita e integral de verdadeiro homem, nasceu o verdadeiro Deus, perfeito na sua divindade, perfeito na sua humanidade. Por nossa humanidade, queremos dizer a natureza que o Criador, desde o início, formou em nós e que Ele assumiu para a renovar. Mas, daquelas coisas que o enganador trouxe e o homem enganado aceitou, não há nenhum vestígio no Salvador, nem pelo fato de se ter irmanado na comunhão da fragilidade humana, se tornou participante dos nossos delitos. Assumiu a forma de servo sem mancha de pecado, elevando a humanidade, não diminuindo a divindade, porque aquele aniquilamento pelo qual o invisível se fez visível e o Criador e Senhor de todas as coisas quis ser um dos mortais, foi uma condescendência da sua misericórdia. Não foi uma quebra no seu poder. Por isso, aquele que, na sua condição divina, fez o homem, assumindo a condição de servo, fez-se homem. Entra, portanto, o Filho de Deus na baixeza deste mundo, descendo do trono celeste, mas sem deixar a glória do Pai. É gerado e nasce de modo totalmente novo. De modo novo porque, sendo invisível em si mesmo, torna-se visível na nossa natureza. Sendo incompreensível, quer ser compreendido. Existindo antes do tempo, começa a viver no tempo. O Senhor do Universo toma a condição de servo, obscurecendo a imensidão da sua majestade. O Deus impassível não desdenha ser um homem passível. O imortal submete-se às leis da morte. Aquele que é Deus verdadeiro é também verdadeiro homem. E não há ficção alguma nesta unidade, porque nele é perfeita, respectivamente, a humildade do homem e a grandeza de Deus.
Nem Deus sofre mudança com esta condescendência da sua misericórdia, nem o homem é destruído com a elevação a tão alta dignidade. Cada natureza realiza, em comunhão com a outra, aquilo que lhe é próprio. O Verbo realiza o que é próprio do Verbo, e a carne realiza o que é próprio da carne. A natureza divina resplandece nos milagres, a humana sucumbe nos sofrimentos. E assim como o Verbo não renuncia à igualdade da glória paterna, assim também a carne não perde a natureza do gênero humano. É um só e o mesmo, não nos cansaremos de repeti-lo, verdadeiro Filho de Deus e verdadeiro Filho do homem. É Deus, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. É homem porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós.